Olá pessoal, hoje falarei sobre um país chamado Coreia do Norte, que se localiza na Península Coreana, na Ásia, próximo ao Mar do Japão, e tem como vizinha a Coreia do Sul, que entre os dois não há uma relação nada pacífica. É um histórico de várias guerras civis entre os dois e muitas outras tensões, e atualmente a Coreia do Norte tenta atacar os Estados Unidos, o que pode acarretar a uma terceira guerra mundial a qualquer momento, mas deixe isso para o final. Agora falarei sobre quanto esse país é esquisito, pois nele há uma grande restrição, ou seja, é um país muito fechado e muito diferente de todos os outros, porque o líder supremo Kim Jong-un aplicou regras muito bizarras, e hoje falarei 5 dessas muitas regras que ele pôs por lá. Confira aí. Todos nós sabemos que o Brasil e muitos outros países são laicos, ou seja, há uma liberdade e uma grande variedade de religiões espalhadas por esses países. Mas na Coreia do Norte é muito diferente. Pelo fato da Coreia do Norte ser um país comunista com uma política completamente totalitarista, a religião também tem que ser comum para todas as pessoas. Lá não existe religião, pois todos têm que ser ateus. Se te pegarem na Coreia do Norte com uma Bíblia ou algo religioso, você sofrerá grandes punições, até uma pena de morte. Teve um americano que residia por lá que ganhou pena de morte por esquecer sua Bíblia em uma boate para estrangeiros. Estranho, né? Os canais de TV lá na Coreia do Norte são extremamente restritos e monitorados. Por exemplo, se você tem um filho e quer que ele veja um Discovery Kids ou um Cartoon Network, e se você quiser ver algo parecido com um GNT ou Globo, isso não é possível e nunca terá a possibilidade de ver algum canal desses nesse país. Na Coreia do Norte, só há 4 canais de TV e são noticiários do país com matérias autorizadas pelo governo. Se você tiver sorte, pode conseguir canais educativos falando sobre Kim Jong-un. Se você for pego vendo shows ou canais internacionais, principalmente se for da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos, você sofrerá penas graves, por exemplo, ser preso ou ser forçados a trabalhos pesadíssimos ou até uma pena de morte. Muitas vezes, quando temos amigos e ou familiares que moram no exterior ou foram por viagem, nos desperta a vontade de ligar para eles para tentar matar a saudade deles. Na Coreia do Norte é completamente proibido fazer qualquer ligação internacional. Ligações nacionais são permitidas, mas com uma certa restrição, pois todas e quaisquer ligação são gravadas e monitoradas pelo governo, então é fácil de rastrear uma ligação feita para alguém no exterior. Nem tente fazer isso por lá, senão você pode ser muito bem preso, com uma pena muito grande. No nosso dia a dia, a internet é muito comum e, às vezes, muito útil, pois serve como uma forma de entretenimento, conversa ou até mesmo de trabalho. Mas na Coreia do Norte não há Wi-Fi. Isso mesmo que vocês ouviram. Pelo país ser muito restrito e não ter a mínima relação com o mundo que vivemos hoje, lá é completamente proibido acessar a World Wide Web, ou seja, a rede mundial de internet. Por isso, somente há servidores locais de internet com sites que são autorizados pelo governo. E pessoas que usam Wi-Fi lá, somente Kim Jong-un, estrangeiros que estão a trabalho por lá, o que é muito raro, e isso, eles usam Wi-Fi com uma velocidade extremamente baixa. Agora, vamos supor que você está cansado de cumprir essas regras insuportáveis do ditador e quer viver uma vida nova em outro país. Nem pensar! Para o ditador, cidadãos normais não podem sair da Coreia do Norte, nem por viagem, porque se isso acontecer, ninguém consegue rastrear a sua localização no mundo. Você só pode sair do país, a menos que você tenha um documento assinado pelo governo. E fora essas exceções, somente refugiados saem da Coreia do Norte, provavelmente para a China, mas se forem pegos fugindo, terão que voltar para lá para enfrentar a sua execução. Agora que falamos sobre essa bizarrice que domina a Coreia do Norte, como prometido, falarei tudo o que vocês precisam saber sobre o grande conflito entre ela e a maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. Esse conflito começou por causa dos Estados Unidos serem aliados à sua vizinha do sul, e como já foi dito no início, houve um retrocesso de muitos problemas entre esses dois países, como guerras civis. Por enquanto,
Isso ainda está em status semelhante a uma Guerra Fria na década de 60, isto é, somente com ameaças de disparos de mísseis nucleares e agressões e advertências verbais entre os envolvidos. No caso, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, a China, Rússia e Coreia do Sul. Outra causa para essa guerra, que dessa vez irritou os Estados Unidos, é por causa de um teste de míssil que Kim Jong-un fez, que tinha o propósito de no futuro atacá-los. Com isso, Trump, segundo ele, enviou armadas muito poderosas à Península Coreana, fazendo referência ao porta-aviões USS Carl Vinson, que é um grupo tático. A Coreia do Norte, com esses testes, aparenta ser uma nova potência nuclear, mesmo em alguns mísseis de média distância terem falhado, mas alguns obtiveram êxito, como o míssil balístico testado no dia 29 do mês passado. Segundo a KCNA, agência estatal da Coreia do Norte, ele voou até leste, onde nasce o dia, e impactou corretamente o ponto desejado, após voar a metade da distância de seu alcance. Também lançou um míssil até o mar do Japão, o que frustrou os japoneses, os quais prometeram que iriam agir junto dos americanos. Os norte-coreanos já estão preparados e foram bem breves em direção aos americanos. Segundo um alto diplomata do país, se os americanos planejarem uma ofensiva militar, farão um ataque nuclear preventivo. Os sul-coreanos, aliados aos Estados Unidos, faz de tudo para defendê-los. Eles já montaram um míssil antibalístico, denominado como THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, que agora vai ser usado contra os ataques de seus vizinhos do norte. Esse aparelho detecta um míssil invasor e lança um outro míssil em sua direção, usando energia cinética para o impacto e obstruir o míssil adversário. Lembrando que o THAAD não carrega nenhuma ogiva. Os Estados Unidos também implantaram defesas contra a Coreia do Norte, como navios militares rondando pelo Oceano Pacífico. Incomodado com tudo isso, Donald Trump tweetou, confiante nos seus militares. A Coreia do Norte afirmou que está em estágios finais de desenvolver uma arma nuclear capaz de alcançar partes dos Estados Unidos. Não funcionará. Trump tweetou também satirizando os norte-coreanos e alfinetando os chineses. A Coreia do Norte está se comportando muito mal. Eles têm, entre aspas, brincado com os Estados Unidos há anos, e a China fez pouco para ajudar. Lembrando que a China se alinha aos dois países, e Trump irrita-se, pois segundo ele, não estão ajudando em nada. Ele então postou: a Coreia do Norte está à procura de problemas. Se a China decidir ajudar, isso seria ótimo, senão resolveremos o problema sem eles. Mas enfim, mesmo com essas ameaças de ataques, provocações e defesas, podem ficar tranquilos, pois segundo especialistas ouvidos pela BBC, a solução militar não seria melhor para resolver todas essas diferenças. É mais provável que Trump e Kim Jong-un resolvam tudo na mesa de negociações, como foi feito há 55 anos atrás com a União Soviética e os Estados Unidos na Guerra Fria. Mas é sempre bom ficar de olho no que vai acontecer. Então foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado mais por dentro de tudo que acontece na Coreia do Norte. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!